Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 1, 29 ao 39. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um relato bem conhecido de todos nós, essa cura da febre. A febre não é uma doença, é um sintoma, né? Da sogra de Simão. Então é um trecho conhecido. Que elementos nós podemos tirar para a nossa reflexão? Tem vários elementos aqui nesse texto de hoje, nesse trecho do Evangelho. Um que me chamou a atenção agora, a hora que eu proclamava, que eu lia, é que os demônios o conheciam. Jesus não permitia que os demônios falassem porque o conheciam. Aqui nós podemos entender que os demônios não são só uma ficção ou algo psicológico somente, né? Aqui o Evangelho, pelas palavras que usa, designa o demônio como realmente um ser existente, né? Real, espiritual, mas real. Então, esse é um detalhe interessante que serve para outras reflexões e como um elemento basilar da nossa fé. Nós percebemos que aqui as pessoas buscam a Jesus porque confiam em Jesus. A sogra de Simão estava doente e outros falam para ele. Se preocuparam com ela, viram que ela não estava bem e falaram para Jesus, né? Toda a cidade se reunia diante da porta, levavam a ele os enfermos e os possuídos. Então, quer dizer, aqueles que estavam enfermos, que estavam doentes, que estavam com situações não normais, eram levados. As outras pessoas que cuidam dessas olham em Jesus e confiam e esperam que Jesus realize um sinal, realize uma cura, realize uma libertação, realize algo na vida delas. É a confiança que muitas vezes nós temos também. Embora nós podemos perceber, precisamos entender que indo a Deus, indo a Jesus buscar a solução para os nossos males, para as nossas dores, para os nossos problemas, nós precisamos também caminhar com Ele e saber que os sinais, que os prodígios, que os milagres que Ele irá realizar para nós na nossa vida ou na vida de alguém próximo a nós, dependem dos seus desígnios. Porque a proposta de Jesus não é somente fazer essas curas temporárias, né? Porque essas pessoas que foram curadas de alguma enfermidade, algum dia foram acometidas de outra enfermidade e morreram e estão na vida eterna. Então a proposta principal de Jesus é o reino de Deus, é a convivência de comunhão, de fraternidade, de amor entre nós, é a busca pela salvação eterna. Então, dentro dos desígnios de Deus, nós precisamos fazer essa caminhada e compreender. Nem sempre nós vamos ser atendidos da forma que pedimos, como que pedimos, né? E do jeito e na hora que a gente pede. Então, a gente tem que caminhar com Jesus e entender todo esse processo. Mas precisamos confiar nele, porque ele pode tudo, ele sabe tudo. E um outro elemento interessante é perceber essa dinâmica de Jesus, né? Ele, no seu trabalho, na sua missão, ele anuncia, ele prega, ele ensina, ele cura, ele liberta, ele realiza os sinais. Depois, o descanso dele, ele vai se colocar em oração. Provavelmente ele descansava também, tinha o seu tempo de sono, mas de madrugada, normalmente, né, ou à noite, ele ia e ficava muito tempo em oração. Ou seja, aquele tempo que é preciso ter com Deus, que é preciso ter com o Pai, que é preciso refletir, que é preciso descansar em Deus, que é preciso conversar com Deus, que é preciso ouvir a Deus, e nós também precisamos disso, nessa dinâmica. E aí de manhã, quando os discípulos o procuram e dizem que muita gente o está procurando, ele diz que tem que ir a outros lugares também.
Então Jesus tem muita clareza da sua missão. Isso é importante para nós, né? Ter clareza da nossa missão como pai, como mãe, como filho, como profissional, né? Como participante da comunidade. É preciso a gente ter clareza e também, inclusive, nessa questão, ser organizados, ter um tempo para cada coisa, um tempo para oração, um tempo para descanso, um tempo para o trabalho, um tempo para a missão, um tempo para a família. É um equilíbrio importante que a gente precisa buscar e Jesus também nos ensina isso. Sejamos todos abençoados nesse dia, que o Espírito Santo nos ilumine, nos proteja, o amor de Deus esteja conosco e a salvação e o Evangelho de Jesus possam nos libertar de todos os males e incompreensões. Um bom dia, Deus abençoe.